vamos falar de juros simples. Juros é a remuneração do capital empregado. Se aplicarmos um capital durante um determinado período, ao fim do prazo obteremos um valor, também chamado de montante, que será igual ao capital aplicado acrescido da remuneração obtida durante o período de aplicação. Dessa forma, se a gente chamar de J o rendimento, a remuneração ou o juro, ele vai ser igual ao montante, que é o que você obtém ao final do período de aplicação, menos a aplicação inicial. Tá? Dessa forma, a taxa de juros é definida como I, é denotada por I, e ela vai ser exatamente o rendimento dividido pela aplicação. Tá? De forma que você sempre pode escrever o montante como a sua aplicação inicial vezes 1 mais a taxa de juros. Bom, temos convenções para as taxas de juros, ela pode ser dada ao ano, ao mês, ao semestre, ao dia, ao trimestre. Tá? Então você tem essas convenções que são as mais comuns. E eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Tá? Suponha que eu tenha aplicado, então a minha aplicação é de R$3.000, tá? Com uma taxa de juros, tá? I igual a 25%, tá? Ao ano. Tá? E aí eu quero saber qual é o meu rendimento ao final, tá, de um ano. Tá? Então, eu tenho J, que é o rendimento. Tá? Então, o rendimento, ele também pode ser escrito como a aplicação vezes a taxa de juros. Tá? Então, como eu estou olhando há um ano, então isso aqui vai dar exatamente 3.000 vezes 0,25. Porque aqui está em percentual, mas eu tenho que escrever isso de forma decimal. Tá? E isso dá exatamente 750. Tá? Então, o rendimento é esse, e o montante vai ser simplesmente o meu 3.000 mais 750. Tá? 750. Ok? Um outro exemplo, vou chamar esse aqui de exemplo 1, tá? Então, um outro exemplo de cálculo financeiro, tá? Você se perguntar qual é a taxa de juros. Você sabe qual é a aplicação, sabe qual é o montante e o prazo, e você se pergunta qual é a taxa de juros que eu obtive nesse investimento. Então, se eu tiver uma aplicação, por exemplo, de R$4.500 e obter um montante de R$8.100 em um ano, tá? Então, qual é a taxa de juros anual? Tá? Então, o I aqui. Note que o I é o J sobre o P, então eu sei o P, sei o S, então o J é o S menos P, dividido por P. Tá? Então, isso aqui vai me dar 3.600 dividido por 4.500, tá? Que é exatamente 0,8, que me dá o quê? Me dá 80% ao ano. Tá? Então, esse é o conceito básico de juros, de taxa de juros. E aí, baseado nisso, a gente tem o que é os juros, o cálculo do rendimento a juros simples. Tá? Então, no regime de juros simples, tá, os juros de cada período, são calculados sempre sobre o mesmo principal. Tá? Consequentemente, o capital crescerá a uma taxa linear e a taxa de juros terá um comportamento linear em relação ao tempo.
Tá? Dessa forma, né, não existe capitalização de juros nesse regime, pois os juros de determinado período não são incorporados ao principal para que essa soma sirva de base de cálculo dos juros no período seguinte. Tá? Então, por isso que chama juros simples. Né? A gente vai ver depois os juros compostos, né? Mas nos juros simples você tem essa regra que é linear. Tá? Então, assim, né, você tem, né, ao final de um período, né, o rendimento vai ser P vezes a taxa de juros, né, e ao final de N períodos, tá, o rendimento, tá, então aqui é um período, e aqui N períodos, tá, vai ser né, P vezes I vezes N. Tá? Então, né, por exemplo, eu tiver um capital P igual a 100, tá? A uma taxa I de 15% ao ano, tá? Então, durante 3 anos, tá? Quanto é que eu vou obter, né? Então, você pode pensar de duas formas, né? Como se eu está sempre incidindo sobre, o juros está sempre incidindo sobre o principal, tá? Então, né, a cada ano, né? Então, no primeiro ano, digamos, eu vou ter um rendimento, né, de 100 vezes 0,15, né? Que é igual a 15, tá? No segundo ano, a mesma coisa. E no terceiro ano, também a mesma coisa, né? E no total, tá? Eu vou ter a soma disso aqui, que vai dar 45, tá? Que também é igual a, né, 3, né, vezes 100 vezes 0,15. Tá bom? Então aqui eu tenho um período, 3 anos, né? Eu posso calcular por ano e somar, né? Por isso que a gente diz que é linear a relação, tá? Então você também pode calcular, né, o rendimento para períodos não inteiros, tá? Porque algumas vezes o período de investimento é somente uma fração, né, do período expresso na taxa de juros. Nesses casos, em que as unidades do tempo da taxa de juros e o período de investimento são diferentes, é necessário homogeneizá-las, tá, por meio de um ajuste na taxa. Tá? Vejamos alguns exemplos aqui. Tá? Então, vamos para outro exemplo. Exemplo 4. Tá? Então, eu tenho uma aplicação inicial de R$ 10.000, né? Uma taxa de juros simples, tá? De 36% ao ano. Tá? E eu quero saber quanto é que eu obtenho, tá? Qual é o meu rendimento em um mês. Tá? Então, note que um mês é uma fração do ano. Tá? Então, né, a regra ela continua sendo linear, correto? Então, você note que no período de n igual a um mês, tá? Isso é 1/12 do ano, correto? Então, eu vou ter que o meu rendimento, né, igual a P vezes I vezes N, tá? Como a taxa está anual, né, eu tenho que colocar isso em anual, né, vai ser 10.000 vezes a taxa, né, 0,36, vezes, né, 1/12. Tá? E aqui isso vai dar exatamente 300. Tá bom? Bom, outro exemplo aqui, tá? Exemplo 5, tá? Então, se eu tenho uma aplicação de 23.000, aplicado por 14 dias, tá? Então, acho que eu estou chamando a atenção, a uma taxa de juros igual a 2,5% ao mês. Tá? Então, novamente, eu tenho que converter, né? E eu quero saber qual é o rendimento. Tá? Então, novamente, eu vou ter que homogeneizar, né? Então, vai ficar J igual a
P vezes I vezes N, tá? Então, P 23.000, tá? I 0,025, tá? E aí agora, o período, né, é, 14 dias, né, contando o mês com 30 dias, então é 14 sobre 30, tá? Isso me dá exatamente o montante de 268,33. Então, né, vamos falar agora um pouquinho do que é o diagrama de fluxo, tá? Então, no cálculo financeiro, o diagrama de fluxo de caixa serve para mostrar graficamente as transações financeiras em determinado período, tá? O tempo é representado por uma linha horizontal dividida pelo número de períodos relevantes na análise, tá? Então, vou botar aqui, né, fluxo de caixa, tá? Então, eu tenho aqui a minha linha temporal, tá? Digamos que aqui é o meu tempo zero, tá? O início, o momento que eu estou, né? E eu vou dividindo aqui nos períodos que eu estou estudando, tá? Então, por convenção, tá, as entradas ou recebimentos no meu caixa, digamos assim, são representadas por setas verticais apontadas para cima, tá, dizendo que subiu, né, meu caixa, e as saídas ou pagamentos por setas verticais apontadas para baixo. Tá? Então, quando você faz uma aplicação, a princípio no tempo zero, né, você pode pensar que isso é uma setinha P, né, apontando para baixo. Você tirou esse dinheiro e aplicou. Tá? E quando você resgatou o montante, né, no tempo N, você obteve um S aqui. Tá? Então, isso aqui, essa linha temporal, ela vai ser interessante para depois a gente comparar investimentos. Tá bom? Então, note que, né, pelas fórmulas que a gente viu, você sempre pode calcular, né, o seu montante, né, em função da taxa de juros, dos períodos, né, e da aplicação inicial, né, vai ser P vezes 1 mais I vezes N, tá? E você também pode calcular o P aqui, né, sabendo o S, né, porque vai ser simplesmente, né, o processo inverso, isso vai ser dado por S, né, vezes 1 mais I vezes N elevado a menos 1, né, S dividido por isso aqui. Tá? Então, né, no linguajar financeiro, né, o processo de capitalização consiste no cálculo do montante, né, ou no valor futuro de um capital, né, que é exatamente esse cálculo aqui. Tá? Enquanto o processo de desconto consiste em calcular o valor atual de um montante futuro. Então, é exatamente o cálculo do P. Tá? Então, note que um é o inverso do outro. Tá? Então, por que isso é importante? Porque isso, né, nos ajuda a introduzir a noção de equivalência de capitais, tá, a juros simples. Tá? Então, dizemos que dois capitais são equivalentes quando têm o mesmo valor em uma determinada data de avaliação, né, que é a data que a gente chama de data focal. Tá? Então, vamos fazer um diagrama aqui para ilustrar isso. Tá? Então, suponha que aqui no tempo zero, tá, eu tenho uma aplicação que me dê, vou botar aqui no tempo 1, tá? Eu tenho aqui 3.636, digamos, 35, tá? Tem um montante aqui, tá? Igual a isso aqui, ok? Então, eu tenho o tempo 2, tenho o tempo 3, né? O período 3, 4, 5, 6. Tá? E digamos que eu tenho um outro montante, tá? De uma outra aplicação, que no período 6 me dá né, um montante de 5.600. Tá bom? Então, aqui está o meu tempo. Né? E aí, vamos observar, tá? Aqui eu estou assumindo, digamos que a taxa de juros é de 10%, tá? Por período, tá?
Então, vamos observar, por exemplo, qual é né, o valor que eu obtenho no período 2. Tá? Então, note que no período 2, né, é um período futuro com respeito ao 1. Tá? Então, quando eu calculo aqui, certo? Eu vou obter, né, exatamente, né, 3.636,35, né, vezes 1 mais 0,1, né, vezes um período só. Tá? Isso aqui me dá exatamente 4.000. Tá? E agora eu vou fazer o processo, né, olhando para né, o período 6 com respeito ao período 2. Tá? Então aqui, note que ele está no passado, então eu tenho que trazer o dinheiro de volta para cá. Né? Então aqui eu vou fazer o processo de desconto. Né? Enquanto que no outro eu fiz o processo de capitalização, aqui vai ser o processo de desconto. Né? E, né, não é coincidentemente, né, eu vou obter o mesmo valor, tá? Os 4.000, porque aqui eu vou fazer 5.600 dividido por 1 mais 0,1, né? Então aqui eu tenho que contar, né, 1, 2, 3, 4 períodos, né? Então vai ficar vezes 4, que me dá exatamente 4.000. Então isso aqui é um exemplo, tá? De dois capitais que são equivalentes, tá? Na data focal. Então aqui seria a minha data focal igual a 2. Tá bom? Deixa eu dar um outro exemplo aqui, um pouquinho mais elaborado. Então, exemplo 6. Tá? Então, suponha que uma pessoa tem os seguintes compromissos a pagar. Tá? Então, ela vai ter 2.000 a pagar em 3 meses, tá? E 2.500, tá? Em 8 meses. Tá? Então, ela tem esses dois compromissos. Tá? E o que, que ela quer? Ela quer trocar esses débitos por dois pagamentos iguais. Tá? Um para 10 meses e outro para 15 meses. Tá? E você supõe que, então o objetivo é trocar os pagamentos, tá? Para eles em datas diferentes, né? Tá? Mas eu também quero que os valores sejam iguais, tá? Então, eu vou ter dois fluxos aqui, tá? Então eu vou ter o primeiro fluxo, né, que é dado do problema. Então aqui está o meu tempo em mês, tá? Então eu tenho mês 0, né, 3 e 8, tá? Então eu tenho que efetuar um pagamento aqui, né, então, se eu ver o fluxo de caixa de quem está recebendo, né, então vai ser um pagamento de 2.000 aqui e um pagamento de 2.500 aqui, tá bom? E eu quero trocar, né, a pessoa quer trocar isso daqui por, então aqui seria no 3 e no 8, né, então digamos aqui está o 0, então aqui vai estar o 0. Eu quero trocar isso aqui por 10 e 15, tá? Então 10 e 15, tá? Sendo que eu quero colocar, né, dois valores iguais aqui, tá? Então, eu quero botar um x aqui e um x aqui. Tá? Então, como é que eu faço essa mudança, tá? De maneira a não prejudicar, né, quem está recebendo, né, ou quem está pagando, né? Como é que eu mudo isso de forma equivalente, tá? Então, aí que vem a importância, né, dessa noção de equivalência, né? Porque você quer que os dois esquemas de pagamentos, né, sejam financeiramente equivalentes em determinada data de avaliação. Tá? Então, a data que você está querendo, né, vai colocar a data de avaliação, é a data presente, né, o 0. Tá bom? Então, você vai trazer, né, todos esses pagamentos para a data 0. E eles vão ter que ser iguais. Né? Então, note que no primeiro, certo? Você tem o pagamento 2.000, né? Então, você está fazendo o processo de desconto aí, tá? Porque você está trazendo ele para a data 0. Então, vai ficar 2.000 dividido por 1 mais 0,1, né, vezes 3, né, porque é o período 3, né, mais 2.500 dividido por 1 mais 0,1 vezes 8. Tá? Então, isso aqui vai me dar 2.927,35. Tá bom? Então, você quer que esse outro fluxo de caixa seja equivalente, quer dizer, que ele gere, né, o mesmo valor presente. Tá?
Então, quanto é que vai ser o processo de desconto aqui? Então, vai ser x dividido por 1 mais 0,1 vezes 10, mais x dividido por 1 mais 0,1 vezes 15, que são os períodos. Tá? Então, isso aqui me dá x dividido, vamos botar assim, x multiplicado por 1 sobre 2 mais 1 sobre 2,5. Tá? Então, se eu quero que isso aqui seja igual a isso, tá? Então, o que eu obtenho é x igual a 2,927,35, tá? Dividido por 0,9, que me dá exatamente o valor de 3.252,61. Tá? Então, essa foi uma observação, uma aplicação bem interessante dessa noção de equivalência. Tá? Bom, e a gente vai parar por aqui.